Então vamos orar para dar início. E quem chegou atrasado, pega o estudo atrasado, tá certo? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu de vida, por mais essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor, de estudar a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos conduzindo, abrindo o nosso entendimento para que possamos não apenas compreender a tua palavra, mas colocá-la em prática, Senhor. O assunto que estudaremos ele é complexo e precisamos do teu auxílio. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fim da história. Nós estamos aí dando uma saída, né, da Confissão de Fé de Westminster. É um pequeno desvio, mas na sequência nós voltaremos para ela, né? Então essa é a primeira aula de uma sequência de 4 aulas, tá certo? Então nós teremos essa aula, mais 3 aulas subsequentes, tratando a respeito das últimas coisas, né? Ou como a gente chama lá, a escatologia, né? O estudo das últimas coisas. E nós estudaremos hoje uma introdução, veremos aí o porquê as coisas acontecem da forma como que acontecem, se um dia o mundo do jeito que ele é terá um fim, o porquê isso precisou acontecer. Na aula que vem, nós falaremos sobre a ressurreição do corpo, e nas 2 últimas aulas nós falaremos sobre o juízo final, né? Então, uma sequência aí de 4 aulas bastante interessantes e de certa forma complexas, né? Então, nós precisamos, uma coisa que eu gosto muito que o Nicodemos fala, né? Eu tenho a minha posição a respeito de muitas das coisas que aconteceram nos últimos dias, né? Mas o Nicodemos fala que esse é um assunto tão difícil que a gente tem que ter bastante humildade e bastante respeito pelos outros, né? Porque nós estamos tratando de profecia. E a melhor forma de você entender uma profecia é depois que ela acontece, né? Então, quando você olha para as escrituras e coisas futuras são previstas, muitas vezes é difícil, né, eu diria que impossível, você determinar quais são os detalhes, né, como acontecerão as coisas nos detalhes. Isso porque a gente também estaria colocando aí uma limitação em Deus, né, na forma como ele conduz a história, né? Então é bastante complexo, mas é um estudo fundamental para a vida da igreja cristã. E com certeza nós temos grandes linhas, grandes pilares que nós devemos seguir e nos apoiar, né? E essa é uma ideia, essa frase é uma ideia trazida pelo autor do livro que a gente está usando, que ele coloca assim: quanto mais pensamos no fim, mais fortes e eficazes somos como cristãos. Então essa frase ela pode ter aí vários desdobramentos e várias interpretações, mas eu creio que o entendimento, quando a gente olha, né, quanto mais a gente pensa a respeito do fim dos tempos, nós podemos ter certeza de coisas, nós podemos ter certeza de que Cristo voltará e vencerá e cumprirá tudo o que ele prometeu, porque ele já fez aquilo que era mais difícil, né? Então ele se encarnou, viveu uma vida de obediência, morreu em nosso lugar, ressuscitou e hoje governa toda a criação. Então, quando nós pensamos nisso, muito mais fácil será para ele voltar no dia final e fazer o juízo de todas as coisas. Então, isso nos dá certeza das coisas futuras e, ao mesmo tempo, nos dá um encorajamento para vivermos uma vida fiel no presente momento. Uma vez que tudo que foi prometido acontecerá, isso faz com que nós tenhamos a certeza para viver no presente momento, né? Então, é uma coisa bastante interessante, bastante importante para nós como cristãos.
Outro aspecto importante é que nós vivemos no mundo pós-queda, né? E o mundo pós-queda ele sofre as consequências do pecado. Então, nós precisamos trazer à memória que Deus, quando ele criou todas as coisas, né? Quando ele criou o universo, quando ele criou o planeta Terra, criou os seres humanos, os animais e tudo mais, Deus criou tudo perfeito, né? E quando ele fala que criou tudo perfeito, né? Tudo era bom, depois do ser humano muito bom, isso significa que era perfeito, ou seja, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum erro, não tinha nenhum defeito nessa criação. E isso a gente pode pensar em aspectos práticos da nossa vida, como o corpo humano não sofria consequências do pecado, logo o corpo humano não sofria com doenças, né? Então a Terra ela não sofria com as consequências do pecado. Então a gente não tinha terremoto, não tinha maremoto, não tinha tsunami, não tinha vulcão, não tinha essas coisas todas. Não tinha coronavírus, não tinha nada desses negócios. Quando que isso começa a acontecer? Quando Adão e Eva cometem o pecado. A gente tem que entender Adão, né, como representante federal da raça humana, né, como representante inicialmente ali máximo da raça humana. A partir dele, do pecado dele, o pecado entra no mundo, né? E isso traz consequências para todos os seres humanos que virão após ele, e traz consequências para toda a criação, né? Então o relato da Bíblia fala que a terra começa a dar cardos e abrolhos, né? Então ali a gente já começa a ter sinais do desastre que, que aconteceria com o passar do tempo. Mas ao mesmo tempo que o pecado entra no mundo, a promessa para sua retirada também. Então, logo após a queda de Adão e Eva, Deus faz a Eva a promessa do seu descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então é fundamental a gente entender isso, né? A primeira promessa do Messias vem exatamente no momento da entrada do pecado. Então não existiu nenhum momento na história da humanidade que o ser humano precisou viver sem esperança de um Salvador. Então, antes da queda, Adão e Eva não precisavam de salvação, mas após a queda eles precisavam. E logo em Gênesis 3,15, Deus faz essa promessa daquele que viria. E aí então começa o desenrolar que nós chamamos da história da redenção, né? Deus agindo no mundo, na história, para que o seu povo fosse redimido. E nós veremos que além do seu povo, nós veremos que inclusive a criação será redimida, né? Então toda a criação será redimida, todos os efeitos do pecado presentes na criação serão redimidos. Não mais existirá tsunamis, terremotos, coronavírus, esses negócios tudo aí vão deixar de existir. Mas nós também veremos que essa não é o principal resultado da redenção, né? Nós veremos mais para frente que a redenção trará algo muito mais importante do que isso. E aí a Bíblia começa com a afirmação, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia que começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, ela termina com a declaração de Deus: eu estou fazendo novas todas as coisas. Então a gente percebe que existe um processo e que algo acontece lá no final, lá em Apocalipse 21. Então, todo fim tem um início, né? E aqui o autor coloca como o início do fim, né, a vida de Jesus Cristo, né, a vinda dele à Terra. Então Jesus Cristo ele é considerado, né, quando a gente olha para as Escrituras, o ápice da história, tá certo? O ápice da história está na sua encarnação, na sua obediência, na sua morte, na sua ressurreição, no fato dele ter sido assunto aos céus e estar assentado reinando todas as coisas, né? Então nós temos na vida de Cristo o ápice da história. E uma outra coisa importante que nós precisamos considerar é que com a vinda de Jesus Cristo dá-se início ao que na Bíblia é chamado de os últimos dias. Então os últimos dias eles são um conceito
né, um conceito que trata a respeito do período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Durante esse período, nós estamos vivendo os últimos dias. Então, os apóstolos viveram os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, e as próximas gerações viverão os últimos dias até que Jesus Cristo volte. E uma outra coisa importante é que Jesus Cristo voltará apenas mais uma vez, tá certo? Antes da aula eu conversava aqui com uma amiga, aqui com a Loide, e ela falando assim, minha geração foi muito influenciada pelo Deixados para Trás do Tim LaHaye, né? Então eu diria que essa obra é uma excelente obra de ficção, né? Mas que pouco ou nenhum fundamento bíblico ela possui. Então nós temos aí uma excelente obra de ficção, dá para fazer um bom filme, né? Assim como foi feito aí, foram feitos filmes, mas sem praticamente, né, ou sem nenhum fundamento bíblico para suas afirmações, né? Então Jesus não virá secretamente, a Bíblia fala que todo olho verá, a Bíblia fala que ele virá só mais uma vez, né, e ele virá para julgar, né, o santo varão, né, como está em Atos, se não me engano, para julgar todo mundo. Então é importante a gente ter isso em mente, tá certo? A gente ir se, de certa forma, descontaminando de alguns conceitos errados que a gente já aprendeu ao longo da vida, né? Uma outra coisa importante, que a gente já começa a entrar aqui em alguns conceitos relacionados aos últimos dias, a primeira coisa é a nossa salvação, ela já foi comprada e ela já está garantida. A essa altura do nosso curso, nós já vimos regeneração, nós já vimos vocação eficaz, nós já vimos perseverança dos santos, nós já vimos a fé salvadora, nós já vimos arrependimento para a vida. A gente já viu com uma sequência enorme de aulas, né? Todas aí fundamentadas nas Sagradas Escrituras, né? Então, conceitos muito importantes para a nossa fé, né? Principalmente para que nós tenhamos aí segurança e tranquilidade, mesmo diante das dificuldades das nossas falhas. E uma delas é que a nossa salvação já foi comprada e já foi garantida. Por que nós precisamos entender aqui? Se é Jesus Cristo quem comprou a salvação, existe alguma forma dela dar errado? Imagino que você respondeu que não. E se é ele quem garante, né, lá em João 10 vai falar, né, que da mão dele, da mão do Pai, ninguém tira aqueles que Deus deu para ele, né, Deus os deu. Então, ela também está garantida. Só que daí, eu quero que você entenda um conceito que é bastante importante, que é o conceito do já e do ainda não. Né? Então, a nossa salvação já foi comprada, a nossa salvação já foi garantida, mas eu tenho certeza que você consegue olhar para a sua vida e perceber práticas pecaminosas. Eu imagino que você com certeza consegue olhar para o seu dia a dia e falar, eu erro todos os dias. Né? E eu sempre brinco aí que eu gosto de ser ousado e eu afirmo para você que provavelmente, para não falar com toda certeza, nós quebramos os 10 mandamentos todos os dias. Né? Eu falo isso de uma forma triste, né? Infeliz, porque o nosso desejo é de fato ser parecidos com Cristo. Mas aí você pode pensar, peraí, Léo, você está me falando que Jesus Cristo me salvou, e ele me salvou de forma completa, de forma plena. Você está me falando que ele está garantindo essa salvação, então não tem como a gente perder, mas eu olho para a minha vida e eu ainda vejo pecado. É isso mesmo que eu estou falando. E aí é onde entra o conceito do já e o ainda não. Ou seja, nós já estamos salvos, mas nós ainda não estamos plenamente, completamente salvos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Cristo já fez uma obra no passado, que foi comprar a salvação, por isso ela está garantida. Cristo faz uma obra no presente, então a gente pode lembrar o texto que ele fala com Pedro, olha, eu estou intercedendo para o Pai para que a tua fé não esmoreça, então ele é o nosso advogado perante Deus, o nosso intercessor, ele intercede por nós, então ele faz uma obra no tempo presente que nos ajuda no processo de santificação, então ele está nos ajudando na perseverança dos santos, está nos ajudando a chegar no final entregues ali ao Pai no último dia,
E, ao mesmo tempo, ele também fará uma obra no futuro. E que obra é essa? Ele vai nos livrar no tribunal de Deus. Ele vai nos livrar, vai nos salvar da ira divina. Né? A ira que é justa diante de todo o pecado. Então, Jesus Cristo, ele fez uma obra no passado, ele faz uma obra no presente, ele fará uma obra no futuro. Né? Ele nos reconcilia com Deus, e isso porque nós éramos inimigos de Deus, uma vez que nós éramos pecadores. Né? Então, ele nos reconcilia com Deus. Hoje, nós somos aí aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos santos, né? Santos que lutam contra o pecado, né? Que ainda pecamos, mas somos santos porque Deus olha para nós e nos vê perfeitos devido aos méritos de Cristo, né? Então isso é um conceito importante para você ter na sua mente. Mas ainda nós não somos santos na nossa vida presencial, né? Então já somos santos e seremos totalmente santos no futuro. Estamos num processo de caminhada. Por isso a ideia do conceito do já e do ainda não. Então a vida, a morte e a ressurreição de Cristo não foram apenas parte da história da redenção, mas seu ponto culminante, no qual o descendente de Eva esmagou a cabeça do inimigo. Né? Então vamos trazer a memória aqui, Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então nós temos aí a promessa, né? Aquele que nós chamamos de proto-evangelho, né? A primeira promessa do Salvador que viria, né? De Jesus Cristo. E Jesus, né? Ele aparece então na primeira vez para se sacrificar e assegurar a nossa salvação. E aparecerá novamente para que nós possamos usufruir dessa salvação de forma plena, né? Então, duas vezes. Nós veremos, né, como ele veio e como ele voltará numa sessão mais para frente da aula, né? Então, não se esqueça, né, que você pode ir fazendo as suas perguntas aí no bate-papo, né? Não deixe de participar, é importante a sua participação para a aula, né? Coloque suas dúvidas. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu pesquiso. Então vamos lá. Existem algumas linhas teológicas que tratam acerca da escatologia, né? O estudo das últimas coisas. E aí aquela ideia que eu falei do Nicodemos no começo da aula, que a gente precisa ser humilde diante desse assunto, porque é uma profecia, existem aspectos complexos na sua interpretação, mas com certeza existem pontos de muito fácil entendimento, né? Como a ideia de que Jesus Cristo vencerá no último dia. Né? Então, a gente precisa também se debruçar no estudo do Apocalipse. E aí, o que nós desejamos, então? Né? Se existe um início do fim, né? Se existe um começo com a queda, se existe um início do fim com a vinda de Jesus Cristo, o que nós desejamos no tempo presente acerca dessas coisas, né? Quando nós olhamos para a história, né, isso é uma coisa muito importante, a história da humanidade, fica muito claro, né, fica muito evidente que existe alguma coisa errada com a humanidade. É só você olhar para a história, você pensar nas duas grandes guerras, por exemplo, se você pensar nas cruzadas, quando a gente olha para a história da humanidade, fica evidente que existe um problema na Terra. Se você olha para o nosso tempo, fica evidente que existe um problema na Terra. Se você olha as crises políticas, as crises econômicas, as crises humanitárias, fica claro que existe um problema na Terra. E normalmente as pessoas tendem, né, a culpar ou Deus, ou os líderes políticos, ou as religiões, ou praticamente qualquer coisa por essa decepção. Elas só esquecem de culpar a coisa certa, que é o pecado, né? Que muitas vezes são as suas próprias ações, que muitas vezes são suas próprias posturas diante da realidade. Então, quando a gente olha para o nosso tempo, eu não sei você, mas quando você olha o negócio desse do coronavírus, você olha esse imbróglio político todo, você olha as consequências econômicas terríveis que já estão acontecendo, não tem como não falar
que existe um problema com a humanidade. Quando você tem políticos brigando e deixando as pessoas morrer, não tem como não falar que não existe algo errado com a humanidade, né? E quanto mais o tempo passa, mais barbaridade a gente vê acontecendo. Eu não sei se vocês já repararam, eu gosto sempre de trazer à memória esse exemplo de um professor meu, né? Ele falou assim, quantos de nós já não ouvimos um noticiário e nesse noticiário o jornalista vai falar, o âncora vai falar assim, em pleno século XXI, em 2020, nós estamos vendo uma barbárie dessa. Né? Duas mulheres estão unidas e forçam o filho a tentar ser mulher e depois assassinam o filho. Como podemos ver uma barbaridade dessas nesses dias? Nós que deveríamos já estar tão à frente no tempo, né? E na verdade, eu acredito que as coisas são exatamente ao contrário do que o jornalista está falando. Em que sentido? Que quanto mais o tempo passa, piores as coisas serão. Porque mais tempo a humanidade tem para se depravar, quanto mais tempo o pecado está fazendo efeito na vida das pessoas. Então, o que uma geração achou o limite, a geração seguinte vem e quebra esses limites. E aí a próxima geração vai quebrar os limites da geração que já quebrou os limites da geração anterior. Então esse é o resultado do pecado. Por isso que nós vemos tantas barbaridades, por isso que nós vemos tantos absurdos acontecendo no nosso tempo. Contudo, nós devemos pensar agora o que Deus já fez em nós. Então, quando a gente pensa na nossa vida, já existem aspectos do nosso ser que já foram transformados. E já foram transformados de uma forma radical. Então, quando nós lemos Romanos 6, nós vemos que nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós, de alguma forma, somos influenciados pelo pecado. Existe uma influência na nossa vida, mas ela não é determinante. Por quê? Porque Jesus Cristo rompeu. Jesus Cristo, através da sua obra de redenção, ele rompe com esse jugo de escravidão que nós tínhamos no pecado. E além disso, a obra de Cristo poderia ter parado por aí, mas além de nos libertar do jugo da escravidão, ele ainda faz uma obra que proporciona que nós possamos obedecê-lo, segui-lo, de uma forma que os não crentes não podem. Então, quando Jesus Cristo promete aos discípulos que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse, nós temos aí uma clara promessa que foi cumprida, e é o Espírito que habita em nós que nos capacita a levar uma vida de obediência, uma vida de seguir Jesus Cristo. Um exemplo que nós vemos aí em Romanos 8, em Gálatas 5, Romanos 8 começa lá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, E aí depois vai falar da obra do Espírito Santo na nossa vida, uma obra que nos torna vitoriosos espiritualmente, E em Gálatas 5 vai falar também do fruto do Espírito, Então, todas aquelas qualidades inerentes àqueles todos aqueles que vão possuir, que tem o Espírito Santo em si, são características que o Espírito Santo vai desenvolvendo no nosso ser. E aí, uma vez que nós somos capacitados a viver de uma forma que nós não conseguíamos antes sem o Espírito Santo, e que mais nenhum ser humano, além dos crentes, consegue, por conta disso nós seremos perseguidos. Tá certo? E aí eu quero que você abra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. O apóstolo Paulo está falando assim para Timóteo, Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras e quando nós pensamos na vida de obediência que nós devemos levar, quando nós pensamos na vida de piedade que nós devemos ter, isso gerará consequências no nosso tempo. E essas consequências, obviamente, são a nossa influência nos círculos que nós participamos, nos círculos sociais que nós participamos, mas também consequências na nossa vida. E consequências tais como a perseguição. Nós podemos vir a ser perseguidos no trabalho porque nós não mentimos e porque nós somos honestos.
e porque nós fazemos o que nós devemos fazer e não aceitamos propina, por exemplo. Nós podemos ser perseguidos porque nós não aceitamos dar jeitinho nas coisas. Enfim, existem diversas coisas que um cristão deve fazer que geram perseguição no tempo presente. Então nós somos capacitados a viver de uma forma que os não crentes não são, e por conta disso nós seremos perseguidos, né? Contudo, nossa expectativa não está nesse mundo e nem nesse tempo. O que todos nós desejamos, como diz o título do slide? Todos nós devemos desejar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entra uma compreensão muito importante que nós devemos ter a respeito do nosso tempo, que é: eu não devo amar demais essa vida. Em que sentido? Não estou falando para você se mutilar e não. O que eu estou querendo falar para você é que nós não devemos ser apegados a esse mundo. Né? Pedro, na sua primeira carta, fala que nós somos peregrinos na terra. Né? O peregrino é um passageiro, alguém que está passando por aqui e partirá. A nossa cidadania não é desse mundo, a nossa cidadania é do mundo vindouro. Então, nós devemos, obviamente, Deus nos dá condição de sentirmos prazer e de termos uma vida boa na terra, mas isso não deve fazer com que nós estejamos preocupados, em último caso, a viver aqui. A nossa preocupação tem que estar no foco futuro, né, nas coisas vindouras. O nosso foco tem que estar nas coisas celestiais, naquilo que são os frutos que permanecerão para a eternidade. É óbvio que nós temos aqui muitos confortos nos nossos dias, né? Então, nós temos coisas que nos fazem gostar muito da época que nós vivemos. Né? Confortos esses que pessoas há 100 anos jamais sonhariam em ter. Né? Se nós voltarmos lá em 1920, eu acho que ninguém imaginaria que fosse possível ter uma aula online num período de isolamento social, né? Do distanciamento social. Se nós voltarmos aí 100 anos, inclusive os pobres de hoje, né, as pessoas que têm menos condições financeiras, têm uma qualidade de vida muito maior do que pessoas que tinham até condições bem melhores comparativamente dentro da sociedade do que essas pessoas tinham antigamente. Né? Então nós vivemos um período em que nós temos muito conforto e isso pode fazer com que nós venhamos a nos distrair. Né? Então nós podemos nos distrair com as coisas presentes e nos esquecer das coisas futuras. Então eu não estou falando que você não deve ter suas viagens de turismo, de lazer, não estou falando isso, mas a sua vida não deve ser fundamentada nisso. Eu não estou falando que você não possa ter um bom sofá para assistir uma televisão, não estou falando que você não possa ter lazer. A questão é o quanto de lazer ocupa a sua vida, o quanto você se preocupa com as coisas vindouras e o quanto você tem se preocupado com as coisas do tempo presente. O nosso desejo, né, é que Jesus Cristo volte logo. Né? Eu falo por mim que o meu desejo é que a vida acabe logo e nós estejamos aí em breve com Cristo, já com o corpo glorificado, sem influência do pecado, né, e na presença de Deus. Por que isso? Porque quando Jesus voltar, onde há injustiça, haverá justiça. Então você já pensou? Rapaz, um tribunal justo? Já pensou as coisas acontecendo de uma forma justa? Onde há divisão, haverá paz. Nós que vivemos num país tão dividido, num momento tão complicado, famílias perdendo vínculo por conta de brigas políticas, né, por conta de diferenças de opinião. Imagina, onde há divisão, haverá paz. Onde há pecado, haverá retidão. Pensa na tua vida, no teu dia a dia, né? Onde você tem falhado, você poderá então, né? Você então agirá corretamente. Só que para isso, então, Jesus precisa voltar, certo? E como que será o retorno, então, desse rei? Né? Jesus está voltando e ele está voltando no tempo exato. E por que eu coloco isso? Porque nós precisamos entender o conceito de tempo dentro do parâmetro bíblico, né? Se nós pegarmos aí o Novo Testamento, existem duas palavras no grego que são utilizadas para se referir a tempo, né? Uma delas é o cronos, o termo cronos, que está relacionado com o nosso tempo cronológico, né? Está relacionado com o nosso cronômetro, então com o tempo que nós entendemos e que nós vemos e vivemos.
E existe uma outra palavra que é a palavra kairos, que ela é a definição do tempo exato, o tempo certo, o tempo correto. E normalmente, né, o uso desse kairos é quando as coisas no tempo de Deus, né? Então o tempo de Deus é o kairos, é o tempo exato. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, não tem como fazer datação, né? Não tem como dar uma data para você, olha, Jesus vai voltar mais ou menos em tal dia ou tal ano, né? Quem estiver fazendo isso é um picareta, não tem como fazer isso, né? Então, nós sabemos que Jesus está voltando porque ele prometeu, e nós confiamos nas promessas de Cristo porque ele já deu provas de que ele é digno de confiança, né? E nós sabemos que ele voltará no tempo exato, porque ele é Deus, ele é perfeito, ele é santo, né? E aquele que veio como cordeiro virá como leão. Aquele que veio para sofrer pelo nosso pecado virá para julgar os pecadores. Aquele que veio como servo sofredor virá como governador do universo, como o Rei Todo-Poderoso, né? Então, na sua volta, Jesus trará a salvação definitiva para o seu povo, restaurará a justiça à terra e destruirá todos os inimigos de Deus. Então, nós precisamos ter essa imagem na mente, né? Jesus Cristo ele veio como a primeira vez como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio como aquele que estava caminhando para o abate, né? Ele veio para ser crucificado, mas ele voltará. E aí o status vai ser outro. E aí ele está vindo para julgar, ele está vindo para cobrar. E ele vem como aquele que governa todas as coisas. Então, em Filipenses, né, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11, Paulo diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos a exaltação ocorrida na vida de Cristo e o que resultará no futuro, né? Toda a língua confesse, todo o joelho se dobre diante da sua presença. Meus irmãos, nós estamos aqui chegando na metade da aula, até agora nenhuma pergunta, deixa eu ver no WhatsApp. Fique à vontade para mandar as suas dúvidas. Nenhuma até o momento, ok. Caso você tenha dúvida aí, esse é um assunto mais delicado, né? Então vamos falar dos novos céus e da nova terra, né? Então, nós falamos já no começo da aula que toda a criação será restaurada, né? Então, em Apocalipse 21, João viu os novos céus e a nova terra, né? E a melhor notícia, né? Eu falei isso no começo, não é que as coisas serão perfeitas só, né? Não é a melhor notícia, não é que esse autor ele é meio poeta, né? Então ele coloca assim, ó, não é que as flores serão mais bonitas e nem a grama será mais verde, né? Nem mesmo que o nosso corpo estará livre das doenças, sendo que isso é uma coisa excelente, né? Não, o melhor não é disso, o melhor não é isso. O melhor é que nós teremos comunhão perfeita com Deus. O melhor é que nosso corpo será glorificado e liberto de todos os efeitos do pecado. O melhor é que nós não pecaremos e por isso nós viveremos na presença de Deus. Apocalipse 21:3 fala: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então nós andaremos juntos de Deus, né? Algo muito bonito, né? Uma outra coisa muito importante é que essa comunhão contemplará pessoas de todas as tribos, línguas e nações, né? E esse conceito de nações não está relacionado, né, com as nações da ONU, né, e sim com uma ideia de nações a partir de sua cultura e língua, né? Então, no Brasil nós temos algumas culturas, né, os indígenas, na África nós temos diversas, né? Então, nem sempre uma nação da ONU, um país reconhecido pela ONU, é uma nação no parâmetro bíblico. Deixa eu ver a pergunta da Loide aqui, que sempre me coloca em saia justa aqui, vamos ver. O esmagar da cabeça da serpente já foi uma ação completa ou será completa também na segunda vinda? Floyd, quando a gente olha, né, para a questão da ação do diabo, né, da ação de Cristo, eu entendo no já e no ainda não também. Então, quando nós olhamos para o nosso tempo, nós vemos ainda o inimigo tendo alguma ação.
né? A sua ação já foi reduzida, né? Ele já não age tanto quanto ele agia antigamente. Isso tudo dentro da soberania divina, né? Jesus Cristo fala que ele não pode, um ladrão não rouba a casa se não amarrar antes, né? Então, o diabo já está, de uma certa forma, preso com uma ação limitada, né? Mas ele ainda continua agindo. E a sua derrota derradeira, né, será na segunda vinda de Cristo, onde ele também será condenado ao inferno. E diferente do que muitas pessoas pensam, né, quem é o dono do inferno não é o diabo, o dono do inferno é o próprio Deus. O diabo não judiará das pessoas no inferno, porque ele estará sofrendo junto com aqueles que foram condenados, né? Então o diabo ele nada possui, ele é um parasita no reino de Deus que tenta roubar algumas coisas, mas Deus, dentro da sua sabedoria, do seu poder, age, e não existe uma disputa de forças, né? Nunca imagine que o diabo tem poder para confrontar Deus, né? Vai ser uma luta simples, né? Vai ser um sopro da boca de Jesus que terminará de eliminar o inimigo, tá certo? Então vamos lá, um dia de julgamento, né? O dia futuro, esse dia será um dia terrível para aqueles que não estão com Jesus Cristo, né? Então esse é o lado horripilante da gloriosa consumação que será realizada por Deus. Esse aqui é o típico caso de que quem está no time de Jesus vai ser um dia maravilhoso e para quem não está vai ser o pior dia da sua vida, né? Isso por quê? Porque no dia do juízo nós seremos inocentados através dos méritos de Cristo e aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão condenados ao inferno. E aí, o que é importante a gente pensar nisso aí? Só para a gente ter uma ideia. A nossa existência aqui na Terra, ela será o pior momento de toda a nossa história. Então, os momentos que nós vivemos nessa vida será o pior momento de toda a nossa história daqui para frente. Por quê? Porque aqui nós sofremos com a influência do pecado, essas coisas todas, e chegará o dia que nós veremos diante de Deus. A partir de então, a nossa vida será perfeita. Então, a Terra, do jeito que ela é hoje, da jeito que nós vivemos hoje, é o pior momento da nossa vida. Contudo, para o não crente, a Terra é o melhor momento da sua vida. Porque é aqui que ele ainda pode ter algum tipo de prazer. Porque quando ele for julgado e ele for condenado, aí ele passará pela condenação eterna. Então, aquilo que é o pior da nossa vida, a pior da vida do crente, é o melhor que o não crente pode viver. E isso tem que nos levar à compaixão, né? Isso tem que nos levar a uma postura de desejo que pessoas sejam salvas, para que pessoas não sofram aquilo que elas podem vir a sofrer, né? Então o pecado será julgado, né, justa e imparcialmente, né, porque Deus é um justo juiz. Olha Apocalipse 22:12, né? E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Então cada um vai receber de acordo com as obras que foram praticadas, né? E essa realidade, né, já falei isso, né, gerar uma compaixão pelos perdidos. Por quê? Porque se nós não merecemos a salvação e nós a recebemos, não parece lógico para você que você deseje que outras pessoas também sejam salvas? Não parece natural para você que aqueles que não merecem, assim como você não merecia, também possam receber? Então nós devemos nos esforçar para que essas pessoas recebam. E isso está relacionado com a atribuição que Deus nos deu, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na questão da pregação do Evangelho, né? Então essa realidade deve nos trazer um senso de urgência. Nós temos pouco tempo na nossa vida e existe uma obra muito grande a ser realizada, né? E essa realidade, ao mesmo tempo que nos leva a um senso de urgência por aqueles que estão perdidos, ela deve nos levar a um senso de gratidão ainda maior pela nossa salvação. Quando nós olhamos para o futuro daqueles que vivem sem Cristo, nós devemos olhar e ser muito gratos por aquilo que Jesus fez por nós. Porque ele nos livrou da condenação eterna. Você nunca se esqueça disso. Então,
Se nós pensamos no dia do julgamento, né, isso começa a trazer uma perspectiva para nós. Nós devemos então, a partir de agora, se você já não vive assim, nós devemos viver com um fim em vista. Ou seja, viver com a perspectiva de que esse dia chegará. Por que isso? Porque essa mensagem, né, a mensagem, por exemplo, de Apocalipse, é uma mensagem que tem implicações enormes para a maneira como nós vivemos hoje, né? Uma das características do livro de Apocalipse é o encorajamento à fidelidade em todas as circunstâncias, inclusive naquelas circunstâncias que parecem impossíveis. Mas peraí, você pode estar pensando, Léo, o que tem a ver? Apocalipse parece que só está falando de coisa futura lá, que vem dragão, vem não sei o que, cavalo que vai para tudo quanto é lado. Léo, como que esse negócio se dá então? O que disso pode refletir para a vida da igreja no tempo presente? Fora, né, o mais óbvio, que são as cartas às 7 igrejas, né, que nós devemos considerar como lições obviamente práticas para nós. Toda a mensagem do livro de Apocalipse, a gente tem que pensar que toda a escritura ela é inspirada e ela é por Deus, e ela é útil, né, a gente já viu isso, né, útil para o ensino, repreensão, tal. Se ela é útil, ela tem que ser útil em todo o tempo e não só no futuro. Então ela tem que ser útil agora. E quando nós olhamos para o futuro e nós vemos uma promessa, a certeza de que Cristo vencerá e a certeza de como as coisas acontecerão, isso nos encoraja para viver no tempo presente. Porque nós não estamos vivendo numa promessa furada. Nós não estamos vivendo com uma coisa que existe a possibilidade de dar errado. Não existe. A única possibilidade que existe é das coisas que Cristo prometeu darem certas. Então isso nos encoraja a viver e enfrentar as circunstâncias que são difíceis na nossa realidade. Por quê? Porque eu tenho certeza de que eu serei salvo, né? Como diria Paulo, lá em Romanos 8, né? Que os sofrimentos do tempo presente, as glórias do tempo futuro são muito maiores do que os sofrimentos do tempo presente. Quando nós pensamos naquilo que nós receberemos, isso aqui nada se compara com o que está nos esperando. Então isso nos dá coragem, nos dá força para sermos fiéis, inclusive em tempos de adversidade. Então nós podemos pensar no próprio apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, que ele talvez tenha sido o único apóstolo que não morreu assassinado, né? Mas isso não significa que ele não foi martirizado, né? João ele foi exilado para a ilha de Patmos, né? Ele foi preso, perseguido. Isso mostra que duas coisas, né? Que João estava sendo fiel e por isso ele foi perseguido, e ao mesmo tempo ele permaneceu fiel mesmo em meio à perseguição. Então, em meio à perseguição ele permaneceu fiel, por isso ele foi exilado, e no meio do seu exílio ele escreve, então, o livro de Apocalipse, né? Então a mensagem para as 7 igrejas serve para nós. Não devemos abandonar o nosso compromisso com Cristo, nosso primeiro amor, as nossas boas obras, a nossa fé racional. Tudo isso nós não devemos abandonar. E olha só, além de nós não devemos abandonar, nós devemos suportar a perseguição, assim como os apóstolos e como os primeiros crentes, os mártires da fé fizeram, né? Olha o que Pedro fala na sua segunda carta, né? Capítulo 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Então pensa aí a forma como a nossa fé tem sido escarnecida nesses tempos, né? Andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então os escarnecedores, além de escarnecerem da nossa fé, eles questionam a vinda de Cristo. E peraí, mas já tem 2000 anos que ele falou que ia voltar, será que ele não perdeu o relógio? Será que a folhinha do calendário dele não virou? E nós sabemos que não. Nós sabemos que não, que isso não aconteceu. E aí Pedro vai continuar essa mensagem, no mesmo capítulo, a partir do verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis os esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem
serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então aqui nós temos Pedro, exortando a igreja a não esquecer que Deus ele vai cumprir as suas promessas no tempo exato, ele não retarda a sua promessa, ele não retarda porque ele está sendo longânimo para que todos os eleitos cheguem ao arrependimento, nenhum dos eleitos pereça, mas o dia que ele vier, ele virá como um ladrão, no sentido de que ele não vai avisar. Então, como ele virá sem avisar, Pedro já coloca no final, olha, então se empenhe para que sejam achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, se empenhe por viver de forma piedosa. Então, essa é a ideia que nós temos que ter. Uma vez que eu sei que ele virá sem avisar, e ele virá para buscar os seus e julgar e para julgar todas as pessoas, nós devemos viver no tempo presente, então, de uma forma digna do Evangelho. Então não se engane, Jesus Cristo está voltando. Vamos que ainda está em tempo de fazer perguntas, hein? Uma outra coisa importante que quero falar para vocês, muitas pessoas têm se preocupado nesses dias por conta do coronavírus, do tipo, o mundo tá acabando, tá doença, a gente lê Mateus 24, lê Apocalipse, as guerras e tal. Sim, o mundo tá acabando, mas tá acabando desde quando o pecado entrou no mundo, Então, quando a gente olha lá os sinais que Jesus escreve, esses sinais sempre aconteceram ao longo da história da humanidade. Esses sinais sempre estiveram presentes na história da humanidade. Então, nós não devemos aí nos desesperar diante disso que está acontecendo. Se nós pensarmos em crises sanitárias, já tive peste bubônica, febre amarela, já teve um monte de coisa, gripe espanhola, não sei o que, já teve um monte de coisa. Essa vai ser mais uma. Problema econômico, já tivemos depressão de 29, quebra da bolsa nos Estados Unidos, já tivemos depois os tigres asiáticos recentemente. Crise econômica, sempre teve, faz parte da vida. Então, meus irmãos, o mundo está acabando, sim, como sempre esteve desde a entrada do pecado, E então não há motivo para desesperar, porque nós sabemos que Cristo venceu. Se nós estamos com Ele, nós estamos tranquilos. Não há motivo para desesperar, porque pelos indícios o mundo não está próximo de acabar. Eu creio que a gente morre, todo mundo que está vendo essa aula hoje deve morrer antes que Jesus volte. E a próxima geração eu acho que também. Mateus 24:14, a gente vai ver isso, que o fim virá só depois que o evangelho for pregado em todo mundo, Então, nós precisamos entender que o fim do mundo também tem uma relação com o fazer discípulos. O fim do mundo tem uma relação com a pregação da mensagem de Deus. Então, o fim da história já está escrito. Então, o cronograma de Deus já está pronto. Mas nós ainda temos a responsabilidade, e essa responsabilidade, que tem gente que fala, mas Deus é soberano e nós somos responsáveis. Então, uma responsabilidade atribuída por Deus a nós. Então, Deus nos deu a responsabilidade de participar na obra dele. Tá certo? Então, nós precisamos entender que nós simplesmente fomos chamados a testemunhar de Jesus. Então, muitas vezes as pessoas confundem aí, elas entendem mal a eleição e a predestinação, e elas vão falar assim, mas se Deus elegeu, se Deus predestinou, eu não preciso fazer nada, porque Deus é soberano e todas as coisas vão acontecer. Então, se lê um pedaço da Bíblia, faltou outro pedaço. Qual que é o outro pedaço? O outro pedaço é que Deus definiu que o meio pelo qual a fé é gerada é a pregação da palavra. Deus predestinou a palavra e Deus predestinou os crentes a pregarem para que os outros que ainda não estão convertidos venham a ser convertidos.
E é isso que a gente precisa entender. A gente tem que parar de tentar manobrar a doutrina bíblica e simplesmente fazer o que Deus manda. Então, mas se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Porque Ele mandou orar. Porque, como diz John Piper, assim como é o martelo que põe o prego na madeira, o prego foi feito para estar dentro da madeira, mas é pelo martelo que ele entra. As coisas têm que acontecer, mas Deus estabeleceu que algumas são feitas pela oração. Deus predestinou para que isso acontecesse. Da mesma forma que a fé ela só é gerada pela pregação da palavra, e por isso nós precisamos pregar. Nós somos chamados a testemunhar. Então a gente tem que simplesmente parar de tentar manobrar doutrina bíblica para não querer obedecer à vontade de Deus. Em Atos fala que Jesus Cristo fala que quando descesse o Espírito Santo, seria, recebereis poder para testemunhar, e sereis minhas testemunhas. Então não é uma ideia de condição, é uma ideia de condição. Se recebe, testemunha. Se não testemunha, parece que não recebeu. Então é uma ligação direta entre a habitação do Espírito Santo e pregação da palavra. Olha Mateus 24,14, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aqui é onde eu fico pensando, às vezes, que talvez demore para chegar ao fim de todas as coisas, Porque o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, E lembra quando eu falei que nação é um conceito correlacionado de cultura e língua? E, meus irmãos, falta muita língua para a Bíblia ser traduzida, viu? E falta muita língua para a Bíblia ser pregada. Eu diria para vocês que, pelo último levantamento que eu vi, falta mais de metade das línguas do mundo para receber as Escrituras. Só que, se a gente tem aí na casa de uns 7, 8 bilhões de habitantes, metade das línguas abrangem 7 bilhões. E apenas 250 milhões com as outras 3 mil, mais ou menos 3 mil e poucos idiomas, Então existe um trabalho enorme a ser feito, A obra missionária não para, até que todos os adoradores tenham sido chamados a adorar o Deus, Então, trabalho de tradução da Bíblia, conhecimento da língua, é um trabalho maravilhoso, Precisamos orar por aqueles que são tradutores da Bíblia, por aqueles que têm pregado o Evangelho mundo afora, porque o fim dos tempos está relacionado com isso também, tá certo? E o texto clássico, sobre pregação sobre discípulos, Mateus 28, 18, 20, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui é importante que a gente precisa, bastante interessante para a gente entender o texto, é que Jesus Cristo só deu essa ordem porque toda a autoridade foi dada a ele possui toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele nos manda, ele nos ordena, e ele nos capacita porque ele tem não só autoridade, mas todo o poder. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também garante que estará conosco durante todo esse tempo. Olha que promessa maravilhosa, ele nos capacita e está conosco. Então, ele dá o texto clássico do id, E aqui, só para uma coisa mais técnica, o imperativo nessa frase é fazer discípulos, mas ele é um imperativo tão forte que ele influencia os outros verbos, Então o id também ganha a forma de imperativo, o batizar, o ensinar, tudo isso acaba se abraçando a esse imperativo, Então nós temos que fazer discípulos, discípulos de todas as nações. E a gente faz discípulo como? Pregando, ensinando, e não pregando lá do púlpito só. Você no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, aonde quer que você ande, Você vai então falar sobre de Cristo, vai ensinar sobre, e não é um pedaço, é tudo o que ele tem ensinado. Então muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso, mas são todas as coisas, Então é um ensino contínuo, e a gente vai fazendo discípulo ao longo de toda a nossa vida, porque nós seremos discípulos ao longo de toda a nossa vida. Então, meus irmãos, chegamos ao fim aqui do nosso material. Darei aqui alguns instantes para que você possa, caso você tenha, elaborar as suas perguntas. Eu vou esperar aqui um minutinho, ver se eu consigo, meio impaciente, ver se eu espero aqui um minutinho, caso alguém tenha mais alguma dúvida, para que a gente possa, então,
encerrar a nossa aula, né? Então, enquanto eu dou esse tempo para o pessoal perguntar, só fazer uma recapitulação, né? Então, Deus criou tudo perfeito, o pecado entra no mundo, com ele as suas consequências. A partir da entrada do pecado, Deus faz a primeira promessa do Messias, né? Então, nunca existiu um momento em que o povo precisasse de salvação, que a promessa do Messias não tivesse sido feita, né? E Deus, então, dá início na redenção, né? No plano da redenção, a história da redenção entra em andamento, né? Jesus Cristo, ele é o início do fim, porque é através da vinda dele para a terra que os últimos dias se iniciam. Esses últimos dias compreendem entre a sua primeira e a sua segunda vinda. E durante esse período, né, nós devemos desejar a volta de Jesus Cristo, nós devemos viver pensando no futuro, lembrando que somos peregrinos nessa terra. Nós devemos, então, ter um senso de urgência e uma paixão pelos perdidos, uma compaixão pelos perdidos, né? Então nós devemos pregar a palavra a eles, desejando que Cristo volte. Cristo voltará, aquele que veio de forma mansa virá de forma de leão, aquele que veio como cordeiro virá como leão, aquele que veio humilhado virá exaltado, aquele que veio para sofrer virá para julgar. E por conta disso nós temos que viver a partir dessa perspectiva, né? Temos que esquecer, né, numa certa forma, esquecer as amarras dessa vida. E devemos nos empenhar, né, na obra missionária, né? E isso porque nós devemos fazer discípulos por nós mesmos, nós devemos orar por aqueles que fazem fora da nossa âmbito de convivência, nós devemos contribuir para que essas pessoas continuem fazendo o trabalho lá no front, né? Então a gente pensar no nosso momento de crise, né? Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Natural. O tanto da variação cambial, muitos missionários perderam muita renda, né? Então eles recebem em real e tem que converter para euro, eles recebem real, tem que converter para dólar, né? Então muitos missionários têm sofrido, né? E nós precisamos continuar, né? Dando cada vez mais para que esse trabalho seja realizado. Vendo que não temos mais perguntas, vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Caso você tenha alguma pergunta, mande depois para mim. Esse vídeo também eu vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, se quiser pôr comentários lá, né? Então oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por esse momento que nós tivemos de aprendizado da Tua Palavra. Peço que o Senhor esteja nos capacitando, que possamos viver, Pai, de uma forma digna do Evangelho, de modo digno do Evangelho, com a perspectiva do futuro, daquilo que está por vir, com o grande desejo no nosso coração de que Jesus Cristo volte, que nós tenhamos então uma vida perfeita diante do Senhor. Nos ajuda a viver com um senso de urgência, com um desejo e compaixão pelas pessoas, desejo de pregar a Tua Palavra, a demonstrar amor às pessoas através da pregação da Tua Palavra. Nos ajuda nessa obra, nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nos capacita. Nós somos fracos, tendemos a errar. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, aceite o culto que prestaremos a Ti e que o Senhor nos conduza nessa semana. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Meus irmãos, então, boa semana a vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e, se Deus quiser, nos vemos. Na próxima semana, provavelmente, o pastor Nilson dará aula no meu lugar, tá bom? Mas, com certeza, vocês vão ficar mal acostumados. Uma aula melhor do que a minha. E aí, depois eu tenho que correr atrás disso aí, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.